introduções, depois de nos conhecermos aqui um pouquinho, cada um de nós, a gente falou um pouco a respeito, um pouco não, a gente falou a respeito dos primeiros pensamentos de Freud a respeito do consciente humano, a respeito do consciente, pré-consciente e inconsciente. Eu usei aqui no quadro negro, aqui na lousa, a figura do iceberg, demonstrando ali que a nossa mente é como se fosse. Freud ele usa a metáfora do iceberg para poder ensinar o pessoal lá do final do século XIX, início do século XX, para poder ensinar a respeito de como a mente humana funcionava ou funciona na visão dele. Então a gente tinha ali a parte branca, a parte de gelo aparecendo acima, né, do nível da água, e depois a parte de baixo ali representada como mais escura, sendo ali a parte maior do iceberg. A gente sabe que quando um iceberg está aparecendo acima da água, a parte de baixo dele, a parte submersa, é muito maior. Então ele quis usar essa figura, ele quis usar essa metáfora do iceberg para poder nos ensinar aí que aquilo que está acima das águas, aquilo que está aparente, é o nosso consciente, é o que nós estamos pensando no momento, é o que nós estamos imaginando no momento, e ali mais ou menos na altura da água, onde é o limite da parte que está fora e a parte que está submersa, ele chamou de pré-consciente. Ali é o lugar de transição, é o lugar onde as ideias estão transicionando. E lá embaixo, no mais profundo, que ele chamou de inconsciente, já era chamado inconsciente antes, mas ele deu esse nome também, é onde estão os nossos desejos mais profundos, as nossas dores, os nossos traumas, os nossos medos, né? As nossas, aquelas coisas mais absurdas que a nossa mente muitas vezes pensa ou não quer pensar, mas pensa, e ficam lá guardadas, escondidas no profundo do nosso inconsciente, os medos, os traumas, como eu disse. Essa foi chamada de a primeira tópica de Freud, ou o primeiro ensaio de Freud a respeito do funcionamento da psique humana. A segunda não foi feita muito tempo depois, não, foi pouco tempo, cerca de 5, 6 anos depois, ele desenvolveu uma segunda tópica, usando ainda a figura, né, a metáfora do iceberg, mas aí ele mudou um pouquinho o nome, ele nomenclaturou um pouquinho diferente o nome ali do consciente, pré-consciente e inconsciente. Então lá embaixo, no inconsciente, ele deu o nome de id, né, de id. No pré-consciente, mais ou menos ali no pré-consciente, um pouco acima, um pouco abaixo ali do limiar das águas ali, cobrindo ali o iceberg, ele colocou o nome de ego. E logo um pouco mais acima, ali ao lado, auxiliando, ele colocou o nome de superego. Então, id é o centro das vontades mais horrorosas ou menos horrorosas, mas o lugar onde a gente tem difícil acesso. O ego é o centro da nossa vontade, aquilo que a gente quer fazer, e o superego ele chamou então na segunda tópica, no segundo ensaio, de algo que fosse, ou seja, o juízo, né, os freios, a nossa permissão de fazer as coisas ou não, tá? Então o ego quer fazer, ele vai muitas vezes lá no inconsciente buscar um desejo reprimido ou recalcado ou coisa assim, ele traz à tona, mas antes de colocar em prática, ele passa para as mãos do superego para dizer se a gente pode ou não fazer. Como que o superego é formado? O superego é formado na nossa infância. O superego é formado a partir do que Freud chama de fases psicossexuais da infância da criança. Eu quero falar já de antemão que alguns termos serão usados na psicanálise, e eu quero, principalmente, né, as pessoas mais velhas que estudam conosco, as meninas, que vocês não
não se assustem com alguns termos, tá? São termos técnicos usados pelo Freud, e aí eu vou dar a definição de cada termo desse, a gente vai tentar falar de forma mais suave para que você aí, num termo evangélico, não se escandalize com o termo, tá bom? É tudo assim, Freud estava estudando a, a fase psicossexual ou as fases psicossexuais, só esse nome já assusta, né? Fases psicossexuais da criança, mas não tem nada a ver com sexo, intimidade, relacionamento sexual, não é a respeito disso. E à medida em que a gente vai falando a respeito do assunto, vocês vão entender bem direitinho esse ponto que vai ser explicado, ensinado para você. Tá bom? Qualquer dúvida, pode levantar a mão, pode abrir o microfone, pode perguntar, não tem problema nenhum. A gente está aqui para tirar todas as dúvidas, né? Se eu não souber hoje, porque às vezes eu esqueci, eu não sei, a gente estuda a semana inteira para a semana que vem trazer a luz a respeito desse tema. Vocês estão aí com a apostila, então, que eu passei para vocês, ou parte delas. Então, eu quero começar aí selecionando aqui uma guia para poder começar. Deixa eu só baixar aqui. Eu vou puxar ela aqui. Eu tenho que... Eu no Zoom eu mexo direitinho, mas no Meet eu estou ainda aprendendo também. Então, deixa eu ver aqui. Eu tenho que jogar o conteúdo da apostila no Chrome para eu poder abrir aqui. Então, Ctrl C. A respeito do consciente, inconsciente, pré-consciente, id, ego, superego, vocês têm alguma dúvida? Oi, vocês estão aí? Eu não estou ouvindo, tá baixo para mim. Tranquilo, pai. Tá tranquilo? Tá. Então nós temos aí a apostila, vocês estão vendo aí, né? Está sendo compartilhado para vocês, né? Muito jóia. Então, a apostila de introdução à psicanálise, agora a gente vai começar a falar a respeito do desenvolvimento da personalidade. Como que a personalidade do ser, do indivíduo, do ser humano, ele se desenvolve na mentalidade aí de Freud. Como é que isso acontece? Então a gente vai falar a respeito disso. Preciso rolar aqui, não precisa testar não, só preciso rolar. Espera aí. Oi? Fala na cara, não tá conseguindo entrar. Já aceitei ela aqui. Vão tendo paciência comigo aí que eu vou vencer esse sistema aqui. Aqui, ó. Compartilhar, pronto. Ela tem que fazer o pedido para entrar. Ela tem que fazer o pedido para entrar, eu deixo entrar aqui. É você que libera aí, por estar aberto por esse. Muito bem.
O que é desenvolvimento psicossexual? Então, vou ler aqui e vou tentar explicar para vocês. Para Freud, para Sigmund Freud, que é o nome dele, o ser humano não nasce com a personalidade pronta, né? Eu imagino que todos vocês pensem assim, ninguém nasce sabendo o que vai ser, ninguém nasce e depois, quando chega na vida adulta, vai dizer assim, eu já sabia o que eu queria ser. A gente vai construindo a nossa formação ao longo da nossa vida. Mas quando isso começa, né? Então, para Freud, essa construção do ser humano, esse desenvolvimento social é construído através de etapas. E aí o termo psicossexual, depois você pode grifar isso aí, ou escrever no caderno que você estiver acompanhando aí, no começo pode causar uma estranheza por causa desse nome, por causa de trazer a palavra psicossexual, mas você vai entender. Na psicanálise, esse termo se refere à libido. Aí pronto, pastor Samuel de novo com palavra aí que a gente usa na questão sexual. Mas para Freud, a libido é uma energia vital e sensorial. E aí para nós, a gente vai entender que Deus colocou isso no ser humano para buscar a sobrevivência, afeto e satisfação. À medida que a gente for falando a respeito disso, você vai entender como. É preciso considerar também que a criança, ser humano, está em pleno processo de aprendizado desde a concepção. Na verdade, até antes da concepção. Tá? Mesmo quando o bebê ainda está em processo de simbiose intra ou extra-útero. Então, quando o bebê ele é concebido lá, junta o espermatozoide do homem, o óvulo da mulher, e aí ele se transforma ali no gameta, que a gente chama também de zigoto, e aí ele começa a se dividir, na verdade a se multiplicar de 2 formam 1, depois 1 formam 2, 4, 8, 16, e eles vão se fundindo e cada vez mais crescendo à medida em que recebe pelo cordão umbilical, eles recebem ar, sangue e todas as vitaminas, proteínas e todos os elementos básicos para a vida, eles vão se desenvolvendo dentro do ventre da mãe, e aí esse processo, então, intrauterino também, simbiótico, um processo de simbiose. A criança ali, ela já está aprendendo. Você acredita que a criança lá dentro do ventre da mãe, que ela esteja aprendendo? Você acha que ela aprende ou você acha que ela não aprende? Joia para aprender e não joia para não aprender. Cadê? Acha? O que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia tem alguma palavra que mostra que a gente estava aprendendo? O Salmo 39, o Salmo 139, na verdade, fala um pouco a respeito disso. Mas ele é mais romântico, o salmista ali, ele vai usando uma linguagem mais romântica. Quem também traduz o texto, traduz uma linguagem bem romântica. Mas quando a gente pega, por exemplo, lá em Lucas 1, eu não vou me recordar agora do versículo, assim, a referência certinha, mas em Lucas 1, a Bíblia vai dizer que Maria, ela foi visitar a sua prima Isabel, né? E quando ela entrou na casa de Isabel e Maria saudou Isabel, à medida em que ela saudou, ela cumprimentou Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel, porque se fosse o contrário, se fosse Jesus, a gente ia falar assim, Jesus sabia quem era João Batista e tal, poderia se apegar em alguma questão de que Jesus sempre soube todas as coisas. Mas quem salta no ventre, quem entende que aquela pessoa que está ali é Jesus, é João Batista, mesmo ainda não tendo nascido. Então o texto deixa muito bem claro que quando Maria saudou Isabel, a sua prima, com um pai do Senhor, com
graça e paz, né? Algum cumprimento daquela época. A criança dentro do ventre de Isabel, ou seja, João Batista, ele remexeu, ele se moveu, ele saltou, algumas traduções falam, ele saltou no ventre de Isabel. Então a criança, ela está em um processo de aprendizado desde o momento em que ela é concebida. Quem diz isso? A Bíblia. E quem mais diz isso? Freud, que estudou a respeito desse processo de desenvolvimento psicossexual da criança, do ser humano. Ok? Até aí tudo certo? Tudo bem? Eu preciso... tá ruim porque eu estou tendo que fechar e depois abrir, fechar e abrir a apresentação aqui do slide. Não estou conseguindo mexer com ele. Tá joia. Mas vamos tendo paciência aí que eu vou acertar. Treinei tudo, mas não tá dando muito certo não. Cadê? Parar de compartilhar, aí pega aqui, abre o outro, aí diminui um pouquinho. Então nós estamos indo então para a unidade 1, tá? A gente sempre começa assim, falando a respeito do consciente, inconsciente, pré-consciente, id, ego e superego, e depois a gente começa na unidade 1 a falar sobre a respeito das fases psicossexuais da criança ou do ser em formação. Vamos lá aqui. Aí. Compartilhando. Muito bem. Então, na unidade 1, a gente vai começar a falar então da base, do alicerce, tá? As primeiras descobertas. O que Freud, ao estudar a criança, o processo de crescimento da criança, ele foi desenvolvendo então toda uma teoria, tá? Uma teoria a respeito disso. Então, o alicerce, a gente coloca esse nome assim, porque são as primeiras descobertas. Então, o que acontece com a criança depois que ela nasce, na visão de Freud? O que acontece com a criança? E o que a gente pode também trazer depois a respeito de uma visão bíblica dentro desse assunto, tentando juntar, tentando conformar a primeira ideia com a segunda, tá? Para Freud, a primeira fase psicossexual da criança era ou é a fase oral, tá? A fase oral, que vai mais ou menos do 0 ano, ali do nascimento, até 18 meses, não é anos não, meses, de 0 anos do nascimento ali, saiu ali do útero, né? Deixou ali o intrauterino e agora é extrauterino, e aí do 0 até 18 meses, então começa a criança a aprender a respeito de vínculo e a respeito de confiança, tá? É nesta fase que acontece a principal zona de interação da criança com o mundo, tá? E é pela boca que isso acontece, tá? A criança, ela vai ter ali contato com o seio da mãe, deveria ter, né? Contato com o seio da mãe, e ela vai começar então, ninguém ensina, mas a criança, quando põe a boca ali no bico do peito, do seio da mãe, ela já começa a sugar, já começa o processo ali de sucção, e é com a boca então que ela começa a desenvolver a primeira forma de vínculo e de confiança através da amamentação mãe-filho, filha ou filha-mãe, tá? Então, é através da amamentação que o bebê recebe não apenas alimento, mas o bebê ele vai receber amor e segurança. Acontece com todas as crianças essa interação de amor e segurança, esse vínculo e essa confiança acontece com todas as mães e crianças, mães que têm seus filhos e filhos que nascem da sua mãe? Vocês podem responder, por favor.
Tem mãe que não consegue amamentar. A gente pode dizer que muitas mães não conseguem amamentar, não é isso? E aí os motivos são vários. Tem mãe que acredita que não tem leite, tem mãe que de fato não tem leite, tem mãe que precisa trabalhar para poder sustentar aquela criança, tem mãe que poderia ficar em casa, mas mesmo assim escolheu trabalhar para poder não amamentar aquela criança. Tem criança que é abandonada, tem criança que é doada, tem mãe que morre, enfim. Os motivos pelos quais uma criança vem a não ser amamentada são muitos, podem ser vários, né? Mas as crianças que são de fato amamentadas, elas começam a desenvolver já lá a partir do 0 ano, a partir do nascimento até 18 meses, ela começa a desenvolver esse vínculo e essa confiança, tá? Porque lhe é oferecido, é dada a essa criança todo o suporte através da amamentação e através ali do cheiro da mãe, da boca no seio, a sucção. Tudo isso faz parte, né, daquilo que Deus preparou para o ser humano, para que ele pudesse. Quando Deus criou Adão, depois viu que não era bom que ele estivesse só, e criou Eva, e depois Eva e Adão coabitaram, como diz a Bíblia, e tiveram os primeiros filhos, Caim, Abel, Sete, depois outros filhos que a gente sabe que vieram, embora a Bíblia não lhes nomeie. Eva ali, a gente não sabe se antes ou depois do pecado, mas Eva ali amamentou os seus filhos no seu seio. E esses primeiros seres que vieram depois do primeiro casal bíblico, eles tiveram isso, eles tiveram esse vínculo e essa confiança fortalecidas ali através dessa primeira interação humana, segundo os relatos bíblicos, tá? Então, qual que é o conflito central disso daí? O conflito é dependência versus independência. Como que a criança ela se torna independente? Por que muitas delas são dependentes? Então, a gente precisa entender o significado psicológico, psicanalítico disso. É que aqui na fase oral, aí na fase oral, é que se forma a base da confiança básica. Ou seja, se a criança é bem cuidada, se a criança é bem tratada, se a criança ela tem essa fase oral observada de forma correta pela mãe, então ela vai entender, ou deveria entender, que o mundo é um lugar seguro, tá? A gente vê uma criança que cresce dentro de uma família estruturada, ela vai reunir, ela vai possuir muito mais condições de viver bem e se sentir segura no mundo do que uma criança que não recebeu toda essa atenção, ok? Então, assim, falhas nessa fase, né? Privação. Criança que não mama, criança que não foi cuidada pela mãe, por qualquer que tenha sido o motivo. Ou a criança que recebeu também excesso, porque esse é o problema. Muitos adultos, eles têm problemas na fase adulta, então, não porque foram privados do cuidado da mãe e do pai, mas porque receberam cuidado em excesso. Vou dar um exemplo. A criança não está com fome, ela está com dor de ouvido, ou tomou mamar demais, bebeu ali, né? Sugou demais o seio da mãe e recebeu o leite materno em excesso, e depois teve, a gente chama de ter gases, né, na criança, até coloca em pezinho, bate na costinha lá, aquela coisa toda, ou então ela recebeu em excesso, ou então a mãe, com todo o cuidado do mundo, ou excesso de cuidado, a criança chorava, já atacava o seio na boca da criança, para ela poder ficar quietinha, porque não queria que chorasse, ou porque realmente estava ali com um certo cuidado com a criança, enfim. Tudo isso, a privação ou o excesso, podem gerar na vida adulta uma busca incessante, tá, por satisfações orais. Quais? Comer demais, falar demais,
tá? Ou então uma dificuldade profunda em confiar, e aí trazendo para a nossa questão da terapia cristã, pode também não confiar nas provisões de Deus, porque ela trouxe, ou ela traz o trauma lá da infância, lá da primeira fase. Ela não sabe, mas ela aprendeu, foi um processo inconsciente. Vamos lá, voltar no João Batista, no ventre da mãe Isabel, ele ouve a voz de Maria, salta no ventre, mas como bebê, ele não sabia que estava acontecendo ali. Ele só se alegra, porque o texto vai deixar claro que o próprio Espírito Santo testifica no coraçãozinho lá do João Batista, que é Jesus. Mas dele mesmo ele não poderia saber essas coisas. A gente entende isso. Sendo pai, tendo filhos, a gente vai entendendo que a criança ela adquire um conhecimento, mas é um processo inconsciente. Ela não sabe que está aprendendo, mas está aprendendo, né? Esse fim de semana, em nossa casa, a gente recebeu 2 casais de pastores e eles trouxeram um bebê. Eles trouxeram o José. E o José é a coisa mais linda do mundo, aquele bebê com saúde, né, com as pernas, os braços bem fofinhos, assim, que dá vontade de morder e tal e tudo. E aí, cheio de pastor na casa, e alguns psicanalistas e tal. E teve uma hora que o José tentou passar entre uma mureta e uma cadeira, e aí um dos pastores não deixou. E a mãe ficou meio assim, por que está fazendo isso? Não deixa a criança passar? Deixa o menino passar. Aí a outra, que é psicanalista, falou, não, você precisa aprender a ensiná-lo, que por aí não dá para passar. E tem que perguntar para ele, o que você está querendo? E a mãe do José falou assim, mas ele não sabe falar. Se ele não sabe falar, mas ele, ainda que inconscientemente, ele vai entender a pergunta. Naquele momento, o pastor abriu o caminho e ele passou. Passou um tempo, eu estava no lugar sentado, e ele veio de novo passar. E aí quando ele foi passar, eu olhei para ele e falei, o que você quer, José? E ele chorando, falei assim, você não sabe falar, mas você consegue indicar. O que você quer fazer? Você quer passar por aqui? E fiz um joia para ele, é isso que você quer? E ele olhou para mim e começou a tentar fazer com o dedo assim, ele começou a tentar armar o dedo assim para me dar o joia. Só que aí, à medida em que ele não foi conseguindo fazer o joia, ele já parou de prestar atenção que ele queria passar, ele esqueceu, sentou de novo, começou a gatinhar, que ele tem 11 meses, ele começou a gatinhar, depois levantou, segurou no sofá e já esqueceu. E eu olhei para a mãe dele estava prestando atenção em mim, tentando entender o que estava acontecendo. Aí eu falei, viu como ele mesmo bebezinho, com 11 meses, dentro dessa fase oral aqui, ele já consegue entender, mesmo que inconsciente, quando a comunicação com ele ela é feita dentro da idade dele. Então, logo depois ele estava tentando ainda fazer assim com o dedo. Aí eu percebi que os seus pais, os pais de José, ensinaram ele a fazer o sinal de 1 ano. Eu falei, quantos anos você vai fazer? Aí ele já levantou o dedo, ó, com 11 meses. Então a criança está em pleno processo de aprendizado, sobretudo na fase oral. Essa é a principal, né, zona de interação da criança com o mundo, com tudo que ele vai aprender ali, são os primeiros passos, tá? Então, o significado psicológico, psicanalítico dessa fase é que a criança, ela vai começar a formar a base de confiança dela em si mesma, dela nos pais, dela com o mundo, e por que não dizer, dela com Deus, tá? Uma criança que é ensinada no caminho que deve andar, como Salomão fala lá em Provérbios, se eu não estou enganado, é 22:7, alguma coisa assim, está lá em Provérbios. Ensina no caminho que deve andar, quando ela crescer, ela não vai se desviar desse caminho. A criança, ela aprende nessa fase, aprende dentro do ventre da mãe, aprende quando está crescendo, enfim. A gente, na apostila aí, usou o Salmo 23:1, que diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor e nada
vai nos faltar, né? A confiança do salmista vai remeter, então, vai lembrar essa segurança plena de ser suprido. Eu posso confiar em Deus porque um dia eu já confiei na minha mãe, já confiei no meu pai, e eu aprendi que o mundo não é esse lugar tão duro de viver se eu souber em quem confiar, tá bom? Então, para passar para outra fase, nessa fase, a privação ou excesso pode gerar, então, na vida adulta, uma busca, então, desenfreada, uma busca errada aí por satisfações orais, tá bom? Ou comer demais, ou falar demais, tá? Ou então, uma dificuldade profunda em confiar nas provisões de Deus, tá? E isso, então, unindo a psicanálise freudiana com a psicanálise perfeita, que é a de Deus, que é a palavra de Deus. A respeito da fase oral, alguma dúvida? Não. Todo mundo não? Vocês já estão sabendo tudo? Pastor Samuel, Oi. é só um foco, né? Porque é interessante esse tempo, né? De 0 a 18 meses. Quando ao prolongar esse período da amamentação, aqui em Minas a gente tem muito esse costume, né? Não sei se os irmãos aqui de Minas têm essa mesma estrutura, mas eu, por exemplo, tive uma pessoa na igreja que o filho amamentou no seio até 5 anos de idade. Isso também vai trazer um outro tipo de agravamento, não? Vai gerar outro tipo de comportamento, não? Vai. Tudo que for excesso vai fazer com que a criança vá além, vá para o demais, vá para o excessivo, entende? A pergunta que se faz é até quando a criança ela precisa mamar, né? Se a gente olhar para a sociedade médica brasileira, ela vai dizer que a criança deve ser amamentada até no mínimo 6 meses e pode ir aí, dependendo do caso, até 2 anos. O que acontece? Tudo que passa disso já é excesso, tá? Até 6 meses a criança vai receber através do leite materno toda a vacina natural que ela precisa. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Em 2008, nós morávamos em Macaé, eu, a minha esposa, minha filha mais velha e a segunda. Ela tinha alguns meses quando nós nos mudamos do interior de São Paulo para Macaé. E aí, logo que nós chegamos na cidade, tinha um surto de dengue, não só em Macaé, mas em todo o Rio de Janeiro. Foi um dos surtos de dengue assim, mais severo que houve nessa época aí. E aí eu peguei dengue, minha esposa pegou dengue, a filha mais velha pegou dengue, mas nessa época minha esposa estava amamentando a segunda, então, estava amamentando a Mariá. E aí a gente ficou preocupado, nós fomos no posto de saúde para conversar com o médico, porque a minha esposa falou, a gente vai ter que comprar um leite, um probiótico, alguma coisa, para poder amamentar a criança, porque eu estou com dengue, eu vou passar dengue para ela, né? Aí a gente foi na médica, a médica falou, de maneira nenhuma, você vai dar uma vacina contra a dengue, amamentando ela estando com dengue. Pode amamentar que ela vai tomar e certamente pode ser que ela pegue, mas ela vai ser curada rápido e depois ela vai desenvolver muitos anticorpos aí para poder combater qualquer dengue futura que possa acontecer na vida dela. E foi desse jeito aí, tá? Ela não pegou, pelo menos a gente não percebeu, ela não teve febre, ela não teve dores no corpo, ela não ficou com manchas vermelhas pelo corpo, que são os sintomas da dengue, ela não teve coceira, eu não conseguia parar de coçar a minha mão, minha esposa também, a gente ficou com vermelhidão, ficou com os olhos vermelhos, plaqueta baixou, mas a Mariá, nossa bebezinha de alguns meses, 7, 8 meses, não aconteceu nada, porque o leite materno foi suficiente para injetar ali de forma natural, através da sucção e da amamentação, todas os anticorpos e as vitaminas que ela precisava lá naquela época, né? Então,
Não tem melhor alimento para uma criança, não tem melhor forma de uma mãe afirmar uma criança do mundo, entregar a ela amor e segurança, melhor do que a amamentação, tá? Só que a criança, a partir dos 6 meses, 7, 8 meses, ela começa então a receber a introdução de alimentos, de frutas, de sólidos. Alguns pais aí mais corajoso, começa a dar comida, arroz, feijão, carne. O José, a gente estava preocupado com o José e antes dele vir para a nossa casa, nós perguntamos aos pais, o que ele come tendo 11 meses? O pai falou assim, ele come tudo que a gente come. Ele comeu estrogonofe, ele comeu frango, ele comeu pão de queijo, ele comeu doce de leite. E por isso que o menino está daquele jeito, grandão, tá? Ele é o pastor Samuel pequenininho, né? É fofinho, muito gordinho, ele dá vontade de morder ele. Mas um menino que tem saúde, mas ainda mama no peito. Então eu percebi a mãe dele dando mamar para ele de manhã, na hora do almoço, de tarde e também na hora de dormir. Aí eu perguntei para ela, ele dorme bem? Ela falou, ele dorme a noite inteira, ele deita 10 horas e ele dorme até 8, 9 horas da manhã, tranquilo, sem parar. Eu falei, glória a Deus, que ele está sendo bem cuidado. Mas assim, quando passa do tempo, quando ultrapassa lá 1 ano e meio, 2 anos, aí já começa a se tornar algo excessivo. Como eu disse, até a sociedade médica já tem falado que não é bom, mas tem mãe que quer dar, e aí faz do jeito que achar melhor, mas pode ser que ao invés de ela estar criando com amor, né, achando que está fazendo certo, ela pode estar criando um excesso para o futuro na vida daquela criança, achar que pode fazer o que quiser, que pode ir até mais longe, que não precisa esperar não, ou pode esperar muito tempo, enfim. Tudo isso a gente consegue identificar montando um mapa analítico da pessoa que a gente for lá no futuro tratar na terapia, tá bom? Mais alguma dúvida? O pastor Samuel Natanael, aqui, eu vendo esse início da sua fala a respeito das primeiras descobertas, e dando enfoque na fase oral, eu fiquei a pensar como que consegue hoje suprir a necessidade dessas crianças nesse faseamento de 0 a 18 meses, quando se leva elas novinhas para a creche. Como que isso tem influenciado hoje as crianças? Porque a maioria da sociedade hoje, os pais trabalham, ambos, mãe e pai, e acaba essas crianças ficando com uma babá ou numa creche. E muitas delas, às vezes, até período integral. Como que isso tem interferido nesse campo da fase da oralidade das crianças? Você tem percebido isso muito no trato de pessoas, até mesmo jovens, pré-adolescentes, né? Porque isso é do século para cá que tem acontecido muito isso da criança na creche. Você tem percebido que isso tem influenciado bastante essa fase da oralidade, das crianças estar indo novas para as creches e não tendo esse período adequado de amamentação? Com certeza. Veja bem, quando Freud levantou essa tese, esses estudos, ele já estava enfrentando um problema na sociedade, que era a revolução industrial que aconteceu no final meados do século XVIII, final do século XVIII. As famílias migraram da zona rural para os grandes centros urbanos para poder trabalhar, tanto pai quanto mãe, trabalhar nas fábricas, isso lá na Inglaterra e depois em toda a Europa, né? E aí Freud, ele é um entusiasta, um estudante de medicina focada, né, primeiro na neurociência, na psiquiatria, e depois ele foi o que deu início aos estudos psicanalíticos. Ele foi o pai da psicanálise. Ele começou a perceber, então, que o agravamento da situação de questões neuróticas, de questões de psicopatias, enfim, por conta
dessa questão da fase oral. As mães estavam deixando as crianças com os avós, com o babá, naquela época, né, das cuidadoras e tal, para poder ir trabalhar. Depois veio as primeiras escolas, né, as primeiras creches. As empresas começaram, as indústrias começaram a perceber que as mães não conseguiam trabalhar de forma plena e pensando nos filhos, elas acabavam produzindo menos. E aí, não porque o dono da indústria ele era bom e queria ajudar as mães, para que a produção não caísse, então foram criadas as creches, né, ao lado das fábricas, as escolas ao lado das fábricas, para que as crianças pudessem ser entretidas nesses lugares, cuidadas nesses lugares, e aí sim as mães poderem trabalhar. Mas isso trouxe para a fase adulta dessas crianças toda essa situação aí, ó, de excesso, ou então de sentimento de privação, dificuldade em confiar em Deus, essa coisa toda. Isso vai se tornando cada vez uma bola de neve. Se naquela época, que não era tanto assim, Freud já conseguiu perceber isso, imagina agora, onde metade da sociedade mundial trabalha, e a outra metade trabalha também. Os homens trabalham e as mulheres trabalham. Então as pessoas, hoje está piorando, porque eles não estão querendo nem ter filho por causa da carreira, por causa do futuro que eles dizem estar pensando, aquela coisa toda. Enfim, quando a gente olha para o mapa demográfico, para o mapa de natalidade, você vai ver que o mundo ocidental, a média de nascimento de crianças é um pouco mais de uma criança por família. No século passado, no começo do século passado, eram de 5 a 6 crianças por família. Então, alguém vai dizer assim, ó, reduziu porque nasce menos criança, mas o problema é o mesmo, tá? Vizinho da minha casa, eu tenho um casal que a bebezinha ainda mama, mas a partir do mês de junho agora já vem para a escolinha. Ou seja, no período em que estiver na escolinha, acabou a amamentação. E ela tem 1 ano, ela não chegou ainda no 18 meses, aí ela ainda está na fase oral, entende? Aí, desculpa, a pergunta que você fez é, dá para perceber? Não é que dá para perceber, é visível que a maioria dos problemas, dos traumas que as pessoas trazem para o setting analítico, para o famoso consultório psicanalítico, consultório de terapia, vem por conta da criança não ter sido cuidada nas fases psicossexuais, tá? E a fase oral talvez seja a pior delas. Ok, obrigado, perfeito. Vamos lá, vamos continuar? Eu vou fechar aqui essa aqui para eu andar aqui, caminhar aqui, falar da segunda aqui. Vocês querem tomar uma água? 2 minutinhos? Pastor, Oi. eu acho que se eu clicar na página, você não precisa fechar para entrar de novo, não. Já tentei várias vezes isso, meu filho. Tentei várias vezes. Não estou conseguindo. Vou tentar de novo. Vamos lá. Aí, eu estou compartilhando aqui. Aparecer para vocês? Vai aparecer. Aí eu clico aqui, ó, cliquei. Vocês não estão vendo, mas eu cliquei na página e estou tentando aqui fazer. Ele não vai, ó. Tá vendo? Mesmo que eu aumente ou que eu vá aqui na barra. Vocês estão vendo o mouse, eu mexendo com o mouse aqui? Conseguem ver ou não? Não. Então, eu tô mexendo com o mouse, vocês não estão vendo. Aí eu tento na barra lateral, mexendo, vai. Eu tento clicar aqui do lado não vai. Não vai, estou tentando. Cliquei aqui, as guias compartilhadas podem ser roladas. Coloquei que sim. Vamos ver agora. Vocês vão. Aí, ó, não vai. Já coloquei já.
rolar, o zoom, tudo, não vai, ó. Não vai. Enfim, vamos lá para a segunda fase, a fase anal, tá? Nossa, que negócio esquisito, pastor. Calma aí que você vai entender. Mas tem que sair para poder voltar. Aí. A fase anal, então, ela vai mais ou menos de 18 meses, termina a fase oral e começa a fase anal. Na fase oral, a criança ela está aprendendo então a sugar e ela está recebendo da mãe através do aleitamento materno, ela está recebendo não só os nutrientes que uma criança precisa, todas as vacinas naturais para o corpo, mas ela está também recebendo todas as vacinas emocionais que ela precisa. Ali, naquele momento ali de interação de mãe e filho, seja filho ou filha, a criança está recebendo tudo isso. Na fase anal, ela começa a receber aqui limite e autonomia. Como isso? Vamos lá. O foco muda para o controle dos esfíncteres. O que é esfíncter? Né? Na nossa garganta tem um esfíncter, na verdade tem dois, um que a gente respira e outro que recebe o alimento. Aí na nossa, aonde mais tem esfíncter? Quer ver? Na nossa íris, quando a gente aumenta ou fecha a nossa íris para enxergar mais ou menos na claridade ou no escuro. Lá no órgão genital da criança, seja menino ou menina, na questão do ânus, também. Quando a criança é o bebezinho lá de 0 a 18 meses, ele não tem controle, ele simplesmente dá vontade nele de ter a necessidade, ele faz. Ele não sabe que está de fralda, ele não sabe se vai sujar a roupa, ele não sabe se a mãe pode trocar, simplesmente ele tem vontade, ou ela, a criança tem vontade, ele pega e faz. Quando a criança passa dos 18 meses, quando ela chega ali mais ou menos na idade de 1 ano e meio, essa criança ela começa a andar, ela começa a ficar de pé, ela consegue falar as primeiras palavras, mas sobretudo ela consegue entender que mesmo que inconsciente, dá para ela segurar ou não. É a época em que a mãe vai comprar o piniquinho, o pai vai comprar o piniquinho, o pai vai ensinar o menino fazer xixi, a mãe vai ensinar a menina fazer xixi, pelo menos deveria ser assim, né? Mas hoje a coisa está mais complicada um pouco, enfim. É aqui que a criança aprende a usar o banheiro. É aqui que ela começa a pensar assim, eu estou com vontade de defecar, de fazer cocô, mas eu preciso ir no banheiro, tirar a roupinha. Ela já começa a entender, mesmo que da forma dela, mesmo que ainda muito infante, ela aprende a começar a dominar essa questão do esfíncter. Por isso é que chama fase anal, entende? Então tem esse nome que às vezes soa ruim aos nossos ouvidos, mas não tem nada a ver com questão sexual, é porque a criança consegue ali segurar ou não a vontade de fazer cocô ou xixi, tá bom? O conflito central é a ordem versus o caos, ou seja, autocontrole. É aqui que ela começa, a partir de 1 ano e meio até 3 anos, a desenvolver, então, esse limite, ou então ela começa a aprender sobre autonomia. A mãe fala assim, olha, você não pode fazer cocô mais na calça. Você não anda mais de fralda, você agora está lá com 2 anos, 2 anos e meio, você não anda mais com fraldinha, mamãe, papai tirou a fraldinha. Agora, na hora que der a vontade, você segura e pede, a gente leva você ao banheiro e você faz. Então a criança percebe que dá para segurar, que dá para controlar, tá? Então o significado psicológico nessa fase é o aprendizado sobre o domínio próprio. A gente vai para a Bíblia, olha só. Domínio próprio. Eu posso
dominar? Porque desde pequenininho, mesmo que inconsciente, eu já fui aprendendo a fazer as coisas que eu tinha que fazer ou a não fazer as coisas que naquele momento, naquela hora, eu queria fazer, tá? Eu queria fazer. Muito bem. A criança descobre que tem uma vontade. A gente está falando do ego, lembra lá que o ego é que tem vontade de fazer as coisas, mas que às vezes esse ego, essa vontade, ela vai colidir, ou seja, ela vai enfrentar, ela vai se colocar muitas vezes contra a vontade dos pais, tá bom? Então, assim, para a gente aprender na prática, na aplicação prática, se o treinamento é muito rígido, a pessoa pode se tornar um adulto legalista, perfeccionista e controlador. Se for muito frouxo, ela pode se tornar desorganizada ou rebelde à autoridade, tá? Se a mãe, o pai dessa criança não dá muita ênfase, por exemplo, às vezes isso dá muito conflito entre pai e mãe, de primeira viagem ou de segunda viagem, com relação a filho. Por exemplo, a criança foi tirada as fraldas dela, já tem 2 anos de idade. E aí a mãe está ali o dia todo, quando ela fica em casa, quando ela não trabalha, né? Ela está o dia todo ali tentando ensinar a criança a controlar o esfíncter. Então a criança faz aquela cara de quem quer usar o banheiro, a mãe fala, espera aí, vamos pro banheiro, vamos usar o piniquinho, mamãe comprou o piniquinho, aquela coisa toda. E se é uma menina, a mãe pega e fala assim, olha, é assim que faz. Ela vai lá, senta no vaso sanitário, ensina, a minha esposa fez assim, né? Ensina a menina lá como fazer. Então, o que acontece? A criança vai aprendendo da forma natural, da forma comum, da forma certa. Aí a criança, é um sábado, o pai não está trabalhando, é sábado à tarde, aí a criança está com o pai, está brincando, de repente a criança esqueceu de pedir, o pai também não tem muita essa habilidade de enxergar que a criança está com vontade, que a criança dá sinais que ela está querendo, antes de fazer o cocôzinho na calça. Aí o pai não percebeu, a criança fez na calça. A mãe chega lá, por que você fez na calça? Você tinha que ter avisado a mamãe ia levar você no banheiro, aquela coisa toda. Se fosse só assim, uma primeira repreensão, não tem problema nenhum. Mas geralmente o que acontece? A mãe briga com a criança, a mãe briga com o pai. Você não vê nada? Você não presta atenção? Se estivesse comigo, eu já teria visto, já teria levado no banheiro, agora eu vou ter que lavar essa roupa. E muitas mães fazem pior, a criança faz na calça, vai lá e dá um tapa na bunda, vai lá e dá, né, e briga com muita ênfase, aquela coisa toda e tal. Então isso vai prejudicar a criança na questão da formação do ego, porque ela vai pensar, ela vai entender, ela vai pensar mesmo, vou falar de novo, que de forma consciente, ou inconsciente, perdão, ela vai aprender que ela não pode errar em tempo nenhum, que se ela fizer o cocô na calça, a mãe vai brigar, a mãe vai bater, ou o pai também, para não falar só da mãe, né? O pai vai brigar, o pai vai bater, e ela vai começar a ter medo de fazer o cocôzinho, tá? Eu tinha lá no... Samuel. Oi. Professor Samuel. Oi. Eu estou prestando atenção e eu, há mais ou menos uns 4 meses, eu vi umas fotos de crianças chinesas. Eu não vou me lembrar que lugar da China, mas muitas crianças chinesas com a calça, com a bermudinha e com o rasgo no bumbum. Para poder facilitar o acesso da criança ao banheiro. Uhum. Eu vou dar uma pesquisada depois aqui, mas você falando, eu fiquei pensando, o que é que o chinês pensa a respeito dessa fase? Que tipo de antecipação o chinês, ou essa sociedade dentro da China? Mas é interessante, porque as crianças são, desde cedo, treinadas a procurarem o local para não fazer na calça. Pode parecer uma coisa ridícula essa minha intervenção, mas eu fico pensando, né, o que é que levou a cultura chinesa, né, não ocidental, a adotar esse tipo de
esse tipo de postura. Que curioso, eu vou até pesquisar aqui. Eu quando eu era criança, um dia eu perguntei para minha mãe por que eu sempre usava uns shortinho feio, pastor Amaury. Um shortinho assim, que não era aquela bermuda que ia até o joelho, mas parecia, sabe aquele shortinho da seleção de 82, aquele shortinho curtinho assim, feio, e usava sem cuequinha. E aí uma vez eu tinha um problema, né? Porque com uns 3, 4 anos eu morava com os meus pais na cidade de Guarulhos, e aí eu ficava com vontade de fazer xixi, e por algum motivo, eu acho que era porque eu tinha medo, já escutava algumas coisas de vozes, negócio assim, e eu ia acordar o meu pai de madrugada, pai, eu tô ouvindo o barulho da cozinha, algumas coisas, e ele falava assim, vai dormir, rapaz, você tá me enchendo a paciência, aquela coisa toda, vai dormir, senão eu vou te dar uma coça, moleque, aquela coisa toda. E aí e o que acontece? Eu dormia no quarto ali com os meus pais, 5 filhos pequenininhos dormindo com meu pai e minha mãe no mesmo quarto, né? E aí tinha que passar pela cozinha para ir no banheiro, porque o banheiro era o último cômodo da casa, então eu jamais ia passar para ir no banheiro, porque eu tinha que passar pela cozinha e lá que eu ouvia os barulhos. Embora seja uma memória muito novinho, eu lembro, né? Eu lembro da casa, lembro de como era. Eu falava pro meu pai que eu estou ouvindo barulho, gás, negócio assim. E aí eu não ia no banheiro, deitava de novo, o que acontecia? Eu mijava no colchão, né? Eu mijava no colchão. Mas quando começava a esquentar, eu me lembro bem, eu levantava correndo e ficava molhado só o shortinho. Então eu tirava o shortinho, jogava atrás da estante da casa e voltava a dormir. E de manhã cedo, sem a minha mãe ver, eu acordava rapidinho, tirava a coberta, botava um short novo e passava o dia daquele jeito. Só que passado uns 2, 3 dias, sei lá, uma semana, a minha mãe falando assim, nossa, tá um cheiro de urina aqui na sala, cheiro de urina. Eu acho que entrou algum bicho aqui, fez xixi aqui na sala, não sei o quê. Aí ela arrastou a estante da casa, né, da sala, e encontrou lá uns 3, 4 shortinhos meus lá, secos já, mas fedendo urina, né? E aí a minha mãe teve um pouco de dó de mim, paciência, e falava para mim assim, me acorda que eu vou com você no banheiro e tudo e tal. E aí eu comecei a ir no banheiro e não fazer isso aí. Mas meu pai já queria me bater, já queria me surrar. Falei, isso é falta de umas boas sentadas. Só para concluir, não quero mais intervir. Assim, eu estou com 66 anos e quem está na minha idade lembra que era muito comum fazer xixi no colchão. Assim, e isso mudou muito, né? Então, é outra coisa interessante para se perceber entre os tipos de criação, né? Então, a gente era moleque já grande, de vez em quando ficava apavorado de vergonha, né? Até hoje faz xixi na cama. Pessoal, desculpa, é apenas uma intervenção o que me ocorreu aqui, né? Me ocorreram essas duas lembranças. A do chinês, que depois eu vou procurar, e essa de que, de fato, o relato do pastor Samuel é uma coisa que, da minha geração, era muito compartilhado. Medo terrível que era fazer o xixi na cama. Então, e aí, tudo isso acontecido, e eu não tinha psicanálise ainda, e eu não entendia porque eu tinha medo de confrontar as pessoas. Eu sempre fui sanguíneo, sempre fui, né, sangue quente, nunca tive medo de nada, mas eu sempre tive dificuldade lá atrás, alguns anos atrás, eu tinha dificuldade de confrontar as pessoas, de falar a verdade para as pessoas. Mas ao estudar psicanálise, ao fazer a autoanálise, né, a análise de mim mesmo, eu comecei a perceber e tive um insight, fui levado pela minha própria mente ao meu passado e fui descobrindo. Quando a professora foi me ensinando a respeito da fase anal, tudo que ela ia ensinando, eu falava, olha, esse daí sou eu. E vai acontecer com vocês também. Você fala, nossa, está falando de mim. Isso aí é um insight que vai acontecendo. A gente vai aprendendo e absorvendo uma verdade e vai entendendo que aquilo somos nós. É um processo que a gente vai aprender lá na frente chamado de individuação. Então a criança na fase anal,
voltando aqui para não... pastor, pode fazer quantas intervenções quiser, puder, porque através das nossas experiências a gente aprende mais ainda. Então, assim, a partir da fase anal, dos 18 meses aos 3 anos, a criança vai aprendendo a ter limite e autonomia. E aí ela vai descobrindo que tem uma vontade, que ela tem o ego. Só que o ego também vai começando devagarinho, o superego, perdão. O superego vai começando devagarinho a ser introduzido na vida da criança. Você pode fazer, você não pode fazer, você não pode falar isso porque é um palavrão. Aí a criança, por que eu não posso falar? Vai dizer, olha, você é crente, crente não fala palavrão, né? Não explica direitinho, mas vai colocando essas objeções, vai introduzindo essas objeções na vida da criança, ela vai crescendo, formando então esse superego. Ela entende que tem ego, mas que precisa receber a autorização do superego para poder fazer ou não fazer. Então, se a criança na fase anal, se quem está cuidando dela for muito rígido, vai criar uma criança triste e vai torná-lo um adulto legalista, um adulto então perfeccionista, controlador. Às vezes você está bravo lá porque a sua mulher quer te controlar, ou porque o seu marido quer te controlar, um negócio assim. Pesquisa lá o passado dele. Dá uma olhada lá, ver como é que foi essa fase aí. Mas não pense que você vai ficar analisando a pessoa porque é ruim. Só pergunta. E baseado nos estudos que a gente está fazendo, você vai começar a entender. E aí você vai ter empatia, você vai se colocar no lugar dele ou dela. Você vai pensar assim, poxa, então é por isso que essa pessoa que eu amo tanto, ela quer me controlar o tempo todo. Não é porque ela é má, que ela é ruim a esse ponto, é porque lá na fase anal dela, ela foi muito cobrada, alguém ficou foi muito rígido, foi muito rígida, ela não foi amada da forma que deveria, né? A criança faz uma coisa errada, você não vai lá e dar uma surra na criança. Você pode disciplinar a criança, mas é sempre no amor, é no temor do Senhor. Principalmente, por exemplo, o pastor Amaury, 67 anos, ele 66. Daqui a 40 dias, 67. Quase 67. Eu já estou velho bastante para você piorar a minha situação. Quase que ele pegou quase 67, mas 66. Ele pegou uma fase onde os pais eram muito rígidos, né? E eu conheço a família dele, eu sei que ele não foi assim, da forma que os pais foram com ele. Certamente os filhos dele não foram também o tanto quanto ele foi. E assim vai indo. Mas o que acontece? A frouxidão, né? O pai muito frouxo, a mãe muito frouxa. Ah, pode fazer. Derrubou o brinquedo na sala, a criança já tem 3 anos. Terminou de brincar, ela tem que guardar. Aí alguém fala, não, deixa aí. Amanhã brinca de novo. Não está ensinando o filho da forma correta. Vai criar um adulto desorganizado ou então um adulto rebelde à autoridade. Ele não vai entender, não vai saber receber uma autoridade. Às vezes você vai ter lá na igreja, já que eu estou falando para a maioria aqui de líderes e pastores, de igreja, você vai ter um ser humano lá, uma ovelha lá no aprisco de Jesus, que Jesus te confiou lá, que ela não te obedece de jeito nenhum. Mas você não sabe, lá na fase anal dela, né, não foi colocado limite, ou foi dado muita autonomia, ou então foi colocado muito limite. Então tem que entender, e a psicanálise vai te ajudar a fazer aí a análise correta dessa pessoa à medida em que ela vai convivendo contigo e você vai aprendendo então a desenvolver essa forma de se relacionar com essa pessoa aí. Fala, Emerson. Pastor Samuel, e nessa fase anal, o não também tem muita influência, porque eu creio que é nessa fase também que a gente fala muito não para a criança. Né? Uhum. Nessa fase, a gente precisa conhecer, pergunta boa. Um pai está lá com dificuldade com a criança, porque nem sempre é um adulto querendo saber por que está passando por isso ou aquilo. Às vezes é um adulto querendo entender a criança, pai de primeira viagem, ou até pai experiente, mas não está conseguindo resolver, né? Todo não, e a gente
entende isso biblicamente, ele precisa vir carregado de uma didática de explicação, tá? Porque uma coisa que sempre me deixou muito irado com o meu pai é porque o meu pai, se eu perguntasse para ele, mas por que não, pai? A resposta dele é não, por que não? É não, por que não? Eu não tinha resposta. Então eu me tornei um adolescente rebelde porque em alguns momentos da minha vida e das fases que eu passei, enquanto criança e depois adolescente, os nãos não eram explicados, mas muitas vezes a gente não tem como explicar o não. E por que que não tem como explicar o não? Porque não ensinou a criança da forma certa. É o que eu estava falando um pouco antes. Assim, ó, perguntei para o garotinho, para o José, para o bebezinho, o que ele estava querendo, porque ele estava chorando. Ele não estava indicando, mesmo que com mímica ou com alguma coisa assim, apontando, eu quero passar. Quer passar? Então eu não pode passar por aqui, dar a volta por lá, aqui não tem acesso para você passar, o não tem que ser explicado. Então eu perguntei para ele, o que você quer? Aí ele olhou para mim e ficou sem entender. Me diz, fala para mim, o que você quer fazer? Mas é uma criança de 1 ano, ele não entende o que está perguntando. Ele não entende, mas ele está adquirindo conhecimento. Ele está aprendendo de forma inconsciente que está sendo perguntado para ele o porquê. Eu não sei se eu dei o exemplo aqui, mas vou dar o exemplo de novo se eu já dei. A menina, num vídeo que eu assisti uma vez, num treinamento sobre abuso infantil, de como treinar os pais, aquela coisa toda, a menina de 9 anos, ela chegou para o pai e perguntou assim, pai, o que é sexo? Aí o pai coçou a cabeça e tal, e começou o vídeo, né? O pai e tal, e à medida que o pai foi explicando, no vídeo foi aparecendo aquelas cenas desenhadas, e apaga, e desenha de novo, e o pai tentando explicar, e passa 5 minutos, 6 minutos, quase 10 minutos de explicação. Quando termina de explicar, a menina está com aquela cara de dúvida ainda, e o pai fala assim, você entendeu, filha? Ela fala assim, mais ou menos. Aí o pai tem a genial ideia e pergunta para a menina, por que você quer saber o que é sexo? Essa pergunta tinha que ter vindo antes da explicação. A menina pegou um papel assim, não pai, por que eu estou preenchendo uma ficha, está perguntando qual é o meu sexo? Entendeu? Então com a criança sempre pergunte o porquê. Entendeu? Sempre pergunte o porquê. E se você tiver que falar não, explique o motivo do não. Ela pode não gostar, ela pode não concordar, mas ela vai começar a entender. Por exemplo, as minhas filhas nunca dormiram fora de casa, exceto algumas raras exceções. E elas perguntam, mas por quê, pai? Porque você é a princesa do papai e eu não vou colocar você no lugar onde eu não conheço as pessoas a ponto de confiar. Eu até conheço, são meus amigos, mas eu não vou deixar dormir lá. Você vai dormir lá um dia, quando eu for dormir, que daí o papai vai estar cuidando de você. De outra forma, não. Minha mãe já pediu para mim para levar meus filhos para a praia. Não, mas não vai levar. Mas eu conheço a minha mãe. A minha mãe, ela cuidou da gente meio que deixando a moda, vamos embora. E aí, eu pensando na minha mãe cuidando das minhas meninas ou do meu menino, ela sentada na cadeira de praia a 50 metros de distância, ela vai começar a conversar com a pessoa aqui do lado e vai parar de olhar para os meus filhos. Passa alguém, leva embora e ela nem viu. Vai ligar para mim chorando que meu filho sumiu. O que minha mãe vai dizer para mim? Mas teve gente que já levou? Teve, eu não sou tão drástico assim. A minha sogra já levou os meus filhos para a praia. Né? O meu pai não levou, mas poderia levar, porque eu sei a forma que ele, meu pai e a minha sogra sempre cuidaram dos meus filhos na minha ausência. Pode falar a Andy, depois o Jorge, vamos lá. Pastor, está dando para me ouvir? Estou ouvindo, bem. E assim, o quão preocupado você fica, por exemplo, nessa primeira fase, dos 0 aos 3 meses, você falou sobre, às vezes a criança não tem nem amamentação e a mãe vai e amamenta. E a criança não consegue, né, desenvolver o que ela quer informar, a informação que ela quer passar. E aí chega na segunda fase, nessa fase de limite à autonomia, porque eu penso assim, limite à autonomia vem de pais.
Somos nós que colocamos o limite, ensinamos a autonomia. E você colocou que a terapia fala que é de 18 aos 3 anos, né? E eu trabalho com crianças e eu vejo crianças de 5, quase 6, às vezes 6 completos usando fraldas, porque hoje a psicologia ensina que a criança precisa estar preparada, tem que dar os sinais de prontidão. E eu penso que aí o que acontece? A mãe simplesmente acomoda, nessa aí eu vou esperar a hora que ele estiver preparado, ele vai me falar, ele vai me mostrar essa prontidão. A criança também se acomoda, não mostra, porque não tem interesse. E aí a criança leva o famoso diagnóstico de autismo leve, porque ela não sabe ir no banheiro sozinha, porque ela não sabe amarrar um cadastro, que isso são coisas que vem da gente. Esse ensino dos pais. E eu tenho visto muita criança com diagnóstico de autismo leve, quando na verdade é só um pouquinho de ajuda, sabe? Dos pais, falta. Então, mas isso daí, Wendy, é o que mais você vai se deparar, principalmente trabalhando com criança de escola, né? Mês retrasado, eu ensinei um garoto que tem 6 anos a amarrar o cadarço. Expliquei do modo antigo, faz uma orelhinha, faz a outra orelhinha, dá a volta, puxa, tá feito o nó do cadarço. E ele nem sabia falar cadarço, falava cadalço. Eu preciso amarrar meu cadalço. Eu falei, amarra aí. Eu não sei, eu não falei para ele, eu vou amarrar. Eu falei assim, vou te ensinar. Mas também não peguei no cadarço dele. Eu estava de sapato de cadarço, desamarrei o meu, falei, vamos junto comigo. Fez uma vez, não conseguiu, fez a segunda, não conseguiu, fez a terceira, conseguiu. Falei, amanhã, quando desamarrar, você vai lá na biblioteca e pede para que eu vou te ensinar de novo. Aí aprendeu. Agora já esqueceu, já aprendeu, já sabe e pronto. Mas é o que mais a gente vai receber no nosso consultório. Eu chamo de consultório para vocês entenderem, o nome é outro, tá? No nosso set, que são mães e pais dizendo o seguinte, eu não sei o que eu faço mais com o meu filho. A vontade que dá de falar é o seguinte, você já veio muito tarde aqui falar comigo. Você tinha que ter vindo há uns 7, 8, 9 anos atrás, 10 anos atrás, para eu te mostrar algumas verdades. Agora o que dá para fazer é tudo coisa paliativa, é tentar recuperar o tempo perdido, tá? Mas a melhor fase, ou a fase de se ensinar a criança é aí, ó, na primeira, segunda, terceira e quarta fase aí das fases psicossexuais. A gente está falando de 2, semana que vem vamos falar de mais 2, mas é isso aqui, ó. Então, tem pai que tem preguiça, e por isso ele é muito rígido, ele quer ensinar a criança logo, não tem paciência. Tem pai que é preguiçoso, pai e mãe, tá? Estou falando pais. Pai e mãe são preguiçosos, eles não querem fazer, tem preguiça, então é mais fácil colocar fralda até 6 anos, e aí leva no profissional lá, e ele vai dar, não vai estudar todas as fases da criança para saber como é que foi, e aí vai dar o diagnóstico de autismo leve, aquela coisa toda, ele está entrou para o espectro autista de Asperger, qualquer coisa assim, enfim, quando na verdade faltou uma observância melhor dos pais nessas fases aí. Ou então não tinha pai nem mãe em casa, estava sendo criado pela avó. Gente, ser criado pela avó é a coisa mais linda do mundo. Mas o que a avó faz? O que a avó faz? Deixa a criança fazer tudo que ela quer. Eu vou pegar um vídeo e vou mandar depois, vou tentar mandar hoje ainda, um corte do YouTube, que o avô está falando assim, ô minha filha, o pai da mãe, né? Ô minha filha, a minha função com você eu já terminei. Agora eu quero saber de agradar os meus netos. Você não quer que dê as coisas para eles comer, mas chegando aqui eu vou dar sonho de valsa, eu vou dar Coca-Cola, e vou dar logo 2 sonhos de valsa quando chegar, que é para acalmar as crianças, aquela coisa toda, e fazendo uma brincadeira, uma sátira e tal. Mas é assim que a avó faz. Eu vejo lá a minha sogra, ela cuida da minha sobrinha, né, sobrinha da minha esposa, e ela agora parou, porque a gente foi conscientizando, explicando para ela, agora ela está grande, está com 12 anos, tem diagnóstico de autismo,
E a gente começou a explicar algumas coisas para ela, mas no começo ela falava, deixa a menina, deixa. Ela só tem a mim como vó, e o pai e a mãe trabalham fora, aquela coisa toda. Deixa a menina. A menina hoje não come carne, a menina só quer saber de comer salsicha, e deixa a menina, e vai indo, tá? Mas assim, a gente vai pegar muito, vocês vão se deparar com muitos casos assim, que o pai vai chegar, a mãe vai chegar dizendo aonde foi que eu errei, e um pouquinho de conversa você já vai perceber onde foi, tá? O Jorge agora. Jorge. Solta isso aí. A ignorância é morte, então. Boa noite. Boa noite. Para todos aí. Não, você estava comentando a respeito do. Não, meu sorriso, não terminei não. É que você estava comentando a respeito do como dizer ou não. Aí eu estava lembrando que quando a filha já começou a entender as coisas, eu comecei a incutir na cabeça dela que eu sou o protetor dela. Eu sou o então dela. Ela falava, quem eu sou? Ela falava, papai. Ela falou, qual é a função? Ela falava, sua função é me proteger. Então, todas as vezes que eu imponho um limite para ela, eu procuro mostrar para ela que aquilo ali é como se fosse um cerco de proteção que eu estou impondo a ela. E toda aquela defesa que eu estou fazendo é para protegê-la. Aí eu dizia para ela, fogão, por que você não pode mexer no fogão, minha filha? Você machuca. Por que você não pode mentir para o papai? Essa já está tentando mentir para a adolescência, né? Então eu falo, se você disser que vai para um lugar, e você não foi, você foi receber, como que eu vou lá te ajudar? Então, assim, eu tenho procurado, desde que eu comecei a entender, a incutir isso na cabeça dela. Ó, eu sou o seu protetor, eu sou o seu guardião, e a única condição para eu te guardar, você tem que me obedecer, você tem que falar a verdade para mim, para eu poder continuar protegendo você. É assim, há trancos e barrancos, né? Mas foi assim, a maneira que eu encontrei, ela começa a entender um pouco isso. Certo, é isso aí mesmo, tá? Eu faço isso até hoje com o Samuel Davi, meu filho, que tem 15 anos. Você não vai, eu vou explicar para ele, você não vai por causa disso, corre o risco disso. Por exemplo, quer ver, essa semana, é legal usar exemplo, que aí vocês fixam bem o conteúdo. Essa semana, o meu genro falou assim que, não sei qual dia agora para frente aí, ele vai para o Maracanã, de ônibus. Vai pegar um ônibus em Barbacena e vai para o Maracanã ver um jogo do Flamengo. Aí ele já olhou para mim com aquela cara assim, e aí, pai? Eu falei assim, não, filho. Eu acho que você agora está grande para saber os motivos dos quais eu não vou deixar você ir. Aí ele baixou a cabeça e falou assim, o pior é que eu sei, pai, então tá bom. Ele nem tentou me dissuadir, me convencer de alguma coisa, porque ele agora, de tanta gente trabalhar essa questão da dinâmica do não, de não falar não pelo não, mas de explicar a didática, melhor dizendo, do não, ele já está entendendo algumas coisas que não está na hora, não tá. Às vezes ele fala assim, deixa eu dirigir, aí eu pergunto para ele, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 15. Aí ele já nem tenta mais, assim, eu não estou sendo ruim com você, meu pai também só deixou eu dirigir depois de 18 anos, mas não foi porque ele é bonzinho, é porque eu só podia dirigir depois dos 18 anos, e eu ainda tinha que ter carteira. Então você precisa estar dentro da lei, ter carteira, que daí você vai dirigir, fica tranquilo. Você vai dirigir, mas na hora certa. Agora, se acontecer alguma coisa, eu sou responsável por você. E ainda vou levar uma chamada da polícia caso você seja pego. Pior, se você cometer um acidente, aí você é responsável por você. Então, não, esse é o motivo. E aí, a criança, o adolescente, e que ele recebe o não, mas a explicação vem junto da pergunta do porquê ele está querendo aquilo, ele vai crescer, vai ter mais tendência a ser um adulto mais bem posicionado dentro do mundo, dentro da sociedade. Tá bom? A gente está caminhando para o final aqui, então. A visão bíblica, tá? A visão bíblica é o início da disciplina amorosa, tá? Provérbios 29:15 vai dizer que a correção e a sabedoria elas trazem, elas dão, a correção e a repreensão elas dão sabedoria, ela gera sabedoria na criança. A gente vê aí o escritor de Hebreus falando que Deus, como Pai amoroso, ele repreende e disciplina a todos quanto ele ama. Mas aí na hora de criar os nossos filhos, a gente vai lá e
não impõe limite ou coloca limite demais e acaba fazendo com que um adulto aí cresça com alguns problemas, né? Ou legalista, ou perfeccionista, ou controlador, ou desorganizado, ou rebelde, enfim, tudo isso, segundo Freud e levando para a visão bíblica aqui, começa lá nas fases psicossexuais. Muninho, tá perguntando alguma coisa? Eu não estou vendo aqui se levantou a mão. Deixa eu ver aqui, agora eu vi. Sim. Até pelo horário, né? Quem sabe seja só o início de alguma coisa que a gente trabalha na próxima semana também dentro desse ponto. Muito do que você falou aí hoje, nessa última etapa, praticamente eu tive uma aula com a minha filha hoje cedo, né? Nós nos revezamos por 7 anos na criação do primeiro filho dela, nosso neto, no caso, né? E nós dividimos essa função, que acho que é até pior quando você divide a função de criar o neto com o filho que também mora com você, trabalha, e graças a Deus o período da fase da amamentação ela foi presente, mas muitas vezes não foi prazerosa, porque vem de um histórico, né, de um pai que acabou voltando ao processo da dependência química e se tornou ausente. E em função disso a gente tentou substituir muita coisa. E hoje esse neto está com 7 anos, né? E a gente batalha exatamente nesse processo da desorganização, de uma rebeldia constante. E a pergunta, na verdade, é que não sei, né, o link que tem a psicanálise nesse momento com essas novas terminologias da psicologia, até da psiquiatria, onde tudo vai para transtorno, né? Seja o déficit de atenção, agora, no caso do meu neto, às vezes se levanta a ideia do transtorno opositor desafiador. Aí a pergunta, na verdade, é essa, né? Porque a gente está trabalhando para ele ter um psicólogo, para a gente conseguir levar, vamos dizer assim, as nossas situações de defasagem, onde a gente não conseguiu suprir, né? Ou enquanto avô, ou enquanto mãe, ou enquanto mãe e avós ao mesmo tempo, né? Esse ciclo que desorganizou, com certeza, o fator criacional, até porque esse período anterior à minha vida eclesiástica de hoje, eu vivi dentro de uma comunidade terapêutica, onde eu também dividi o meu tempo de atenção com o procedimento das pessoas com o processo de recuperação, né? E até na próxima aula eu quero trazer um pouco disso no momento oportuno. Por causa de filhos que a gente vê com essas mesmas desorganizações, com essas mesmas estruturas, que hoje já são filhos de pais viciados que eu atendi há 40 anos atrás. Hoje eu estou atendendo filhos desses filhos, desses pais, né? Então as realidades vão se somando muito tremendamente, e é isso que me trouxe a estar estudando, e me interessa muito aprender tudo que a gente puder sugar daquilo que Deus tem confiado a você, né? Mas a pergunta para fechar seria essa, né? Há algum tipo de tratamento da psicanálise com essas ideias dos transtornos? Porque a gente está trabalhando para que o nosso neto tenha a assistência psicológica necessária para ele nesse momento, né? A escola que ele está agora começou a ter uma psicopedagoga, mas ainda muito, vamos dizer assim, ainda está muito no início desse trabalho estrutural dentro da escola. E você, como pedagogo, também entende bem qual que é essa demanda da criança, né? Meu filho hoje tem 8 anos. Só seria essa pergunta nesse momento, né? É disso que a gente está aprendendo, até para que eu possa utilizar um pouco desse entendimento para aclarar um pouco a ideia da minha filha e do que hoje é padrasto do meu neto, né? Acerca dessas interfaces aí, né? Que infelizmente nós geramos, né? Eu sei que nós geramos isso aí nessa criança, né? E esse transtorno opositor desafiador, eu posso deixar ele de lado e entender um pouco mais essa demanda do que realmente foi carência, né, nessas duas fases? Pode, só que é o seguinte, vou te explicar. Você tem que focar na questão de você descobrir o transtorno da criança através das fases psicossexuais. Você tem que focar na mãe.
A questão toda é que as pessoas levam para o psicólogo, levam para o psiquiatra, e aí esses profissionais, eles focam no comportamento da criança. Então, o que você está procurando? Você está procurando efeito ou está procurando causa? Essa é a primeira pergunta que precisa ser respondida, certo? Não, eu tô focado no efeito, então eles vão classificar, vão dar remédio, vão dar a famosa Ritalina para a criança, vão dizer, porque às vezes a criança ela oscila de humor, e aí vai dizer que a criança tem o transtorno opositor, desafiador, essa coisa toda. Então, assim, se você quer de fato descobrir se o problema foi no desenvolvimento das fases psicossexuais, você precisa investigar a mãe. Investigando a mãe, você vai começar a perceber o que está acontecendo com a criança. O que acontece é o contrário, quando a criança vai para o consultório. A mãe chega lá, o meu filho é assim, 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 assim. O médico fala, já sei, ele tem TOD, ele tem toque, ele tem TEA, ele tem tudo. Mas esse é o papel da psicanálise, é investigar os acontecimentos para chegar numa causa, né? E daí a gente entende os efeitos, tá? Mais para o final do curso, quando a gente estiver falando um pouquinho a respeito de farmacologia, vou dar essa aula para vocês também, ou 2 aulas dessas, eu vou passar alguns vídeos, porque tem algumas coisas acontecendo com as crianças que é falta de aminoácidos ou é excesso de tela. E aí está indo para o profissional, só que assim, você é psicanalista, a autoridade é o psiquiatra, a autoridade é o psicólogo, tá? Mas aí você vai estar... O psicólogo e o psiquiatra não vai estar fazendo terapia com a mãe da criança. Quem está é você. Então você vai começar a mostrar, tá vendo aqui, ó, tem um estudo novo. E mãe gosta de coisa nova. Então ela vai começar a procurar, vai começar a entender. Comecem a pesquisar, porque daí vai começar a aparecer mais coisa. Para a gente terminar, senão a gente vai passar muito. Mas comecem a pesquisar, sobretudo nos Estados Unidos. Esquece questão política, direita, esquerda, esquece isso. Vê as coisas com o olhar de quem está estudando, pesquisando. Vocês vão ver que tem muitos casos de autistas que eram graus elevadíssimos, que estão retornando a quase condições normais por conta de substituição de alimentos, por conta de fazer uso não de medicamentos, mas de reposição de vitaminas essenciais para a criança. A criança tomando leite de caixinha, comendo salsicha e linguiça todo dia, comendo derivado de massa, né? Trigo, que não foi fermentado da maneira correta. Aquilo tudo está caindo, não só no sistema digestivo, digestório da criança, mas de alguma forma entrando também na corrente sanguínea e passando pelo sistema nervoso da criança e mexendo com a criança de tudo quanto é jeito. E aí a mãe e o pai vai no médico, o médico que trata só o efeito, não trata a causa, ele vai receitar a Ritalina e até vai receitar para a criança dormir um alprazolam, um Gardenal, qualquer coisa aí, mas tem que... Estou falando genericamente o nome dos remédios aí, tem outros novos agora. Então, assim, cuidado, tá? A gente não vai proibir os nossos pacientes, nem encorajá-los de usar nenhum medicamento, mas a gente vai começar a ensinar, falar assim, ó, tem esse estudo, dá uma olhada, e aí você vai começar a conhecer profissionais que são diferenciados, que já estão entendendo um pouco mais a respeito a partir desses estudos, aí você vai indicar esses, tá? Porque tem gente que chega no consultório, o médico nem olha na cara, o que seu filho tem? Ah, meu filho tem isso, isso, isso. Beleza, vou receitar aqui, ó, você passa tudo isso aqui para ele, dá isso aqui, vai melhorar. Não é assim, tá? E a psicanálise não tem pressa. Ela vai usar o tempo que for necessário para poder investigar e descobrir o que está acontecendo com a criança e, por consequência, com a mãe. Tá bom? Perfeito, Sandro, tá? Perfeito. Que bom, gente, todos vocês aqui, ó, só carinhas bonitas, só gente bonita. Eu vou tirar uma selfie aqui de vocês aqui. Abram a câmera só para eu tirar o print aqui, depois vocês fecham. Sai pequenininho, meninas, não precisa se preocupar não. Estão arrumando o cabelo, né?
O Amaury vai arrumar o cabelão dele. Só gente boa. Cadê? Apareçam aí. Vou pegar aqui um print aqui, pronto. Aqui eu tô com mais duas estudando comigo online aqui. O pastor Natanael foi embora mais cedo aí, sumiu daqui. Ficou alguma pergunta sem responder? Oi? Ficou alguma pergunta sem responder? Pastor, pergunta sem responder não, mas a aula foi boa. Eu acho que eu cheguei atrasado, porque eu entrei 8 horas, eu já tinha começado. É 7h30. Então, perdi meia aula. Mas eu acredito que a aula vai levantando muitas questões, né? Vai abrindo muitos links, essa é a questão. E uma das que estava vindo semana passada, uma avaliação de um psicanalista que eu sigo aqui no YouTube. Ele é bem famoso, tem aí um canal bom, a respeito dos posicionamentos com relação ao autismo. Então, eu acho que a gente vai levantar muitas questões aqui, vai abrir muitas frentes. Então, hoje já deu para ver um pouquinho disso, né? Quando a Andy mencionou a questão do autismo, né? Quantidade de diagnósticos de autistas, e eu não faço a menor ideia de quem trabalha com educação para lidar com essas questões, sendo que cada mãe traz um diagnóstico de autismo. Como é que lida com isso, né? Apenas para pontuar que a gente precisa se preparar mesmo